Nesta edição do seu Paracatu Rural, desafio da generalização das leis ambientais. É o 10º episódio do seminário Reservação de Água em Veredas. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise aí. Também tem o nosso site paracaturural.com, que se você quiser pode cadastrar o seu e-mail para receber as notificações. Volto já já. Planeta Água. Bem-vindo ao Paracatu Rural, sou Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. De acordo com Marcos Roberto Batista Guimarães, supervisor regional da URF Bio Noroeste e EF Minas Gerais e advogado, o tema possibilidades de intervenções em veredas no estado de Minas Gerais causa enormes controvérsias entre os diversos pesquisadores, usuários e órgãos ambientais, pois as dúvidas são recorrentes quando se verifica o número elevado de normas que regulam estas espécies de intervenções, bem como a importância ambiental de tais áreas. Sobre a contextualização dos procedimentos de regularização ambiental do Estado de Minas Gerais em áreas de veredas, cumpre informar que a relevância ecológica da manutenção destes ecossistemas vem expressamente descrito no artigo 214, parágrafo 7º, da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, que definiu as veredas como patrimônio ambiental do Estado. A definição jurídica do termo veredas, estampado no inciso 15 do artigo 2º da Lei Estadual 20.922/2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, diz que vereda é a fitofisionomia de savana encontrada em solos hidromórficos, onde o lençol freático aflora na superfície, usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa, Buriti emergente, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas. O Sebrae Minas, em parceria com a Irriganor e demais parceiros, realizou o seminário Reservação de Água em Veredas, Aspectos Técnicos e Jurídicos, e um dos palestrantes foi o professor Igor Rodrigues de Assis, da Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Solos. Ele falou que o grande desafio de cumprir a legislação ambiental é a generalização da lei, como se o Brasil inteiro fosse igual. Então, eu faço essa colocação aqui. Os nossos grandes problemas que a gente tem de cumprimento da legislação ambiental e da própria legislação ambiental por si só é a generalização. Eu vou generalizar uma lei ambiental, vale que, né, se for uma lei federal, é válida para o Brasil inteiro, como se o Brasil inteiro tivesse o mesmo tipo de ambiente, as mesmas situações, as mesmas particularidades, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem para frente. Eu dou muito exemplo aqui nas minhas aulas sobre a APP, a coisa mais simples do mundo. Aqui a gente engessou nos 30 metros, né? E quase lugar nenhum no mundo é assim. E aí depende da visão do técnico dele ir na área e saber qual é a faixa adequada de preservação. Você tem local que 30 metros é muito pouco, você tem local que 30 metros é muito, né? E toda vez que a gente vai engessando, e sempre engessando mais e mais na forma de lei, isso é um pouco complicado, né? Eu acho que a gente precisa conhecer muito bem o ambiente, conhecer muito bem o sistema, e aí a gente ter essa luz da ciência, e a ciência está mostrando o seu papel mais do que nunca agora, né? De que a coisa pode ser feita da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Para começar, eu quero mostrar essas fotos aqui. Esse aqui é uma área de veredas, um trabalho de campo que nós fizemos agora em dezembro, lá no final do ano. A gente passou por várias regiões do Mato Grosso. Essa é uma área de vereda em Lucas do Rio Verde. E aqui para mostrar o solo típico de vereda, que são os organossolos, né? São áreas geralmente de organossolos ou de gleissolos, tá? São solos mais comuns. E aí essa foto nos diz muita coisa, né? A gente tem que parar para pensar o seguinte: uma reservação de água, a gente tem que saber exatamente para qual objetivo. É para o uso dessa água ou é para a preservação desse ambiente? Aí sim, eu defendo que se é para uso desse ambiente, não pode fazer reservação. Agora, eu acho que se é para preservação desse ambiente, sim, vamos fazer reservação. O organossolo é um solo que, uma vez que ele é seco, isso aqui é uma área que foi drenada, a agricultura aqui próximo teve um processo de drenagem, e o solo
está secando. E aí você começa ali a ter uma aerobiose, né? Você passando a condição de anaerobiose para aerobiose, aumento muito expressivo da atividade biológica, e existe uma subsidência desse solo muito grande, esse solo desaparece em poucos anos, né? Então, você vai deixar de ter esse substrato que é o suporte desse ambiente, né? Então, aqui eu estou falando de uma situação drástica em que foi feito um sistema de drenagem e está secando essa área. Mas a gente tem isso em condições naturais. Por exemplo, você tem áreas agrícolas próximas, você põe lá uma APP de 50 metros, isso não vai resolver o problema hídrico da vereda, porque, né, se está tendo um rebaixamento do lençol freático na região, pode ser por bombeamento de água pelos pivôs centrais, etc. Existe um rebaixamento do lençol freático da região, vai secar aquela vereda. Então, muitas vezes, o impacto na vereda não é de uso direto da vereda, mas de uso indireto, pelo rebaixamento do nível do lençol freático da região. Então, são veredas que não está tendo nenhuma intervenção direta, mas elas vão ter problemas indiretos, e aí você tem a secagem desse ambiente, e você vai ter uma subsidência forte desse solo. No caso dos organossolos, isso é muito marcante. No caso dos gleissolos, isso é menos problemático. Por quê? Porque no caso dos gleissolos, eu tenho a constituição mineral, não é orgânica, né? Então, olha só, se eu tenho uma vereda constituída principalmente de organossolo, é uma situação. Se eu tenho uma vereda constituída principalmente por gleissolos, é outra situação completamente diferente. A gente precisa entender essa complexidade do ambiente para saber se, olha, isso tem que ser uma avaliação local. Nessa área que dá para fazer uma reservação, nessa área não dá para fazer uma reservação, tá? Então, já estou dando um spoiler aqui da apresentação, né, de que o depende mesmo, depende da situação, depende da condição, tá? Aqui é um tipo de ambiente que uma reservação aqui seria importante para conservar essa vereda, tá? É uma vereda que está secando. A gente continua esse assunto aí depois do intervalo, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Tecnicamente, as veredas se constituem num subsistema típico do cerrado brasileiro. Individualizam-se por possuírem solos heteromórficos argilosos, geralmente orgânicos, como brejos estacionais e ou permanentes, quase sempre com a presença de buritis, e floresta estacional arbórea arbustiva, com a presença de fauna variada, configuradas em terrenos depressionários dos chapadões e áreas periféricas, ambiente ripário. O professor Igor Rodrigues citou alguns aspectos geomorfológicos das veredas e o que pode impactar quando for fazer a reservação, pois, segundo ele, o local deve ser adequado em solos arenosos. Olha só, eu não vou chamar muita atenção para os aspectos geomorfológicos que já foram levantados aqui, mas é o seguinte: esse material mais escuro aqui são os organossolos, geralmente os gleissolos, material mais argiloso, tá? E aí, embaixo dele, principalmente nas laterais, é um material arenoso que está aqui, ó, um material mais arenoso. Isso é muito importante, porque quando eu vou fazer uma reservação de água, eu vou aumentar o nível de solo inundado. Eu estou inundando agora, quando eu faço uma reservação, eu estou inundando um solo que é arenoso ou um solo que é argiloso. Isso faz total diferença tanto para a qualidade do solo quanto para a qualidade da água e principalmente para a qualidade da água. Se for um solo argiloso, no cerrado, geralmente mais rico em ferro, eu vou ter redução de ferro, aumenta a quantidade de ferro solúvel em água e vai piorar muito a qualidade da água. Se eu estou num solo arenoso, a alteração da qualidade da água, a gente espera que seja mínima possível.
Então, geralmente, isso aqui é muito típico das áreas de vereda, a gente ter os solos ribeirinhos arenosos. Mas eu posso ter situações em que eu tenho solos mais argilosos próximos, aí a reservação de água vai ser mais complicada, pode ter uma influência negativa importante na qualidade da água. E aí, olha só, chamando a atenção aqui que a gente tem um material impermeável que está logo abaixo, são solos rasos, pouco profundos, né? Isso aqui também tem uma importância para a dinâmica do ambiente muito importante. E é muito comum nas nossas veredas, principalmente do Cerrado, a vereda associada à mata ciliar, tá? E aí, a professora Ruth chamou muito bem a atenção sobre isso. Quando você inunda a área, os buritizeiros geralmente não aguentam grandes inundações, aguentam um determinado nível de inundação. Então, a gente defende muito a reservação, mas pequenos reservatórios, não podem ser grandes, não pode aumentar muito o nível da água. Só que, olha só, se você tem vereda associada a matas de galeria, vai ser um problema para matas de galeria. Se você inunda o solo, a vegetação arbórea, que não são os buritis, as outras espécies arbóreas, possivelmente vão morrer. Boa parte dessas espécies vão morrer. Então, se você tem uma vereda pura de buritis, a reservação de água é menos problemática. Se você tem agora uma vereda associada a mata ciliar, associada a matas de galeria, né? Eu não gosto do termo de galeria aqui, porque o conceito de galeria, a gente tem lá as matas ripárias e dentro delas as ciliares e as de galeria, são conceitos muito bem definidos, muitas vezes não enquadram muito como matas de galeria, mas tanto faz, matas de galeria ou mata ciliar, elas é que vão sofrer mais do que o buritizeiro. Para o buritizeiro morrer, as matas de galeria já morreram antes, né? As espécies da mata de galeria e de mata ciliar já morreram antes. Então, são aspectos extremamente importantes que a gente tem que levar em consideração. Aqui, mostrando isso aqui para a nossa situação, né, de Minas Gerais, né? Esse aqui é um diagrama lá do Ferreira, 2008. A vereda típica de tabuleiro, desculpa aqui, a vereda típica de tabuleiro, que é essa de cima, é a mais comum, e aqui nós estamos mostrando claramente que geralmente é uma camada argilosa aqui debaixo da vereda. Quando você sai dessa camada argilosa, já entra aqui nas laterais, você já está no material mais arenoso. Tá? E aí isso tem uma interferência muito grande, tanto na questão de qualidade do solo, quanto na qualidade da água. Eu falei muito da qualidade da água, né? Depende muito do tipo de solo que você está ali, se vai interferir na qualidade da água ou não, mas em termos de solo, quando o solo é arenoso, para a gente ele é muito mais tranquilo, você não espera grande alteração da qualidade do solo. A gente sabe que solos argilosos são muito mais frágeis, tem que ter um manejo muito mais adequado, são muito mais facilmente impactados, degradados, alterados e trazer um prejuízo muito grande. Solos arenosos, em termos de degradação, eles são mais resistentes, depende muito da situação de manejo, mas nesse caso específico sobre as veredas, quando você tem um solo mais arenoso, ele é menos suscetível à degradação do que quando você tem solos argilosos na borda dessas veredas. Então, essa condição que existe na vereda é favorável tanto para a manutenção da qualidade do solo, quanto para a qualidade da água, no caso de se fazer uma reservação de água nessa vereda. E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois ainda voltaremos a destacar os principais pontos deste importante seminário sobre veredas. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe e ainda, se quiser, também pode apoiar-nos, apontando a câmera do seu celular para o código QR que aparece aqui do lado direito da sua tela. Passa um Pix para a gente aí. O Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós queremos deixar os nossos abraços a todos os ouvintes pelo rádio que nos acompanham de segunda a sábado às 7h45 da manhã na Boa Vista FM, tanto pelo rádio quanto pela internet, por aplicativos de rádio. Em especial aí para a Cleide e a Taíde, também para o Oswaldir lá no Paraná e o Alex Peloso também que acompanha o nosso conteúdo. Ainda os seguidores de podcast em diversos aplicativos de podcast aí Brasil afora. Instagram, @Paracatu Rural, Raíssa Rodrigues, Ronei Alves e Simone Santos. Facebook.com/Paracatu Rural, Mônica Lázaro Priscila, Adriana Ângela e Adriana Aparecida. YouTube.com/Paracatu Rural, Valci Alves lá em Portugal. Wilame Ramalho, Marta Lessa. Um abraço aí para todos que nos acompanham também na África. Agradecemos também os nossos parceiros Cicobi Cred Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e a minha querida esposa Paula. Te amo, Paula.
Lembrando, hein? Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, tem o nosso site paracaturural.com, estamos na Rádio Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais, de segunda a sábado às 7h45 da manhã, e ainda também estamos na antena parabólica, frequência 3665 na TV Milagro. É um prazer sempre estar aqui com você, sou Francis de Oliveira. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.